Boa noite, irmãos. Que ótimo poder cantar ao Senhor, poder orar ao Senhor e poder nos reunir. Muito bom, feliz de poder encerrar essas conferências, né? E terminar é sempre um desafio, porque quando a gente vai preparar a mensagem, a gente fica pensando, né, naquilo que os pregadores anteriores vão dizer, para a gente não correr o risco de acabar trabalhando a mesma parte do texto, falando coisas bem parecidas. Então, para fugir disso, o que eu pensei? Eu falei, eu vou em Atos. E aí, o pastor Neil começa de manhã, Atos capítulo 8, que era o meu texto até ontem de manhã, e que à noite eu mudei para Atos capítulo 18. Então, nós vamos, a partir de Atos capítulo 18, pensando no nosso tema, né? A missão não pode parar, e a boa notícia, irmãos, é que a missão não vai parar mesmo. Porque a nossa missão, na verdade, é a missão de Deus. É Deus quem tem uma missão. E Ele, pela tua bondade, Ele permite com que a gente participe dessa missão que é dEle. Essa missão que foi sempre a mesma. Então não pense que a missão da pregação do Evangelho, que o anúncio acerca da grandiosidade de Deus, é um plano B de Deus por causa da queda do homem. Não é isso. Porque o homem foi criado, irmãos. Deus criou o homem no jardim do Éden, criou a sua imagem e semelhança, deu a ele logo uma obrigação, a de cuidar do jardim e de se multiplicar. E por que essa ideia de se multiplicar? É que o homem, carregando a imagem e semelhança de Deus, em cada parte do mundo, ele estaria carregando parte e mostrando a glória de Deus. Então a nossa missão, ela não acaba mesmo, porque é uma missão de Deus. Ela nasce com Deus, e porque ela nasce com Deus, ela não pode terminar de maneira nenhuma. Então essa já é a boa notícia dessa noite, de que a nossa missão, ela vai continuar. E aí é aquilo que o pastor Neil sempre diz, a questão é se a gente vai fazer parte dela. Porque ela vai continuar apesar de nós, muitas vezes apesar da nossa infidelidade, ela vai continuar porque a missão é de Deus. Então o meu desejo para cada um de nós essa noite é que a gente tenha uma profunda vontade de ser participantes dessa missão. Então, Atos capítulo 18, a minha intenção hoje, irmãos, é estudar dos versos 5 a 11, mas para contextualizar aqui, eu vou ler a partir do verso 1. Então, Atos 18. A gente lê a partir do verso 1 até o 11 e estuda do 5 até o 11 depois. Achamos? Então, vamos juntos nessa. E depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles. E trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto na sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, nós te louvamos, ó Deus, pela tua santa palavra,
Te louvamos, ó Deus, pelo poder do Evangelho, o poder, ó Deus, do Evangelho que nos salvou um dia. Clamamos a Ti, ó Deus, que esse mesmo poder haja em mais corações esta noite. E a nós, ó Deus, que já desfrutamos dessa tão bendita salvação em Ti, ó Deus, que nós possamos entender qual é a nossa missão e assim, ó Deus, carregarmos esta missão felizes, como, ó Deus, arautos Teus, ó Pai. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vocês têm notado, né, que nas quartas-feiras nós temos estudado Atos, e nós começamos no domingo pela manhã, e a gente alterou, né, e Gênesis de manhã, e agora estamos estudando Atos nas quarta-feiras à noite. E você percebe no estudo de Atos, e tem ficado bem claro isso através das pregações do pastor Neil e do pastor Viana, que Atos, irmãos, ele tem um objetivo, aquele livro. O objetivo é mostrar como é que os discípulos, como é que os apóstolos ali cumpriram aquele que foi a ordenança deixada logo no comecinho de Atos. Atos capítulo 1, verso 8, lido e explicado hoje de manhã pelo pastor Neil, mas eu gostaria de relembrar. Atos, ele é escrito para mostrar como essa missão ela é cumprida. Então, Atos 1:8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, esse livro ele é escrito para poder mostrar como o Evangelho ele foi avançando em cada uma dessas regiões. E a narrativa aqui, ela mostra que aconteceu exatamente nessa ordem. Partindo de Jerusalém, indo para a Judéia e chegando até Samaria e, por fim, no final da carta aos Romanos, de Atos, até os confins da terra. Por que isso? Porque esse livro ele vai terminar com Paulo lá em Roma, né? Paulo preso na sua prisão domiciliar ali em Roma, e você percebe que depois Lucas ele encerra a narrativa. Então, quando chega na prisão de Paulo, lá em Roma, Lucas ele não fala mais nada acerca do que vai acontecer com Paulo depois disso. Nós não temos o capítulo 29 de Atos, por exemplo. Não existe esse capítulo. A gente não vê Lucas dizendo o que aconteceu entre a primeira prisão de Paulo lá em Roma e entre a sua segunda prisão, quando ele seria morto, cerca de 3 anos depois aqui, mais ou menos isso. E por que, irmãos? Por que Lucas não narra o que acontece? Embora ele tivesse capacidade de fazer isso. Porque Lucas vai acompanhar Paulo durante o seu ministério. Quando Paulo chega ali no finalzinho da sua vida, e ele está escrevendo a carta a Timóteo, ele diz, olha, só Lucas está comigo. Ou seja, Lucas acompanhou a vida de Paulo, e Lucas poderia ter continuado escrevendo acerca do ministério de Paulo, acerca do avanço do Evangelho. Mas Lucas ele tem algo em mente aqui. Ele quer mostrar como o Evangelho avançou e como ele chegou nos confins da terra. Essa é a ideia dele. Isso começa, claro, lá como nós vimos hoje, com o etíope. Isso chega também em Cornélio. Mas quando Paulo ele chega em Roma e ele começa a pregar em Roma, então fica claro que o Evangelho vai avançar por todo o mundo. Tem aquele ditado antigo, todos os caminhos levam a Roma. Então, se todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos também partem de Roma. Então, quando o Evangelho ele chega em Roma, ele vai avançar. Ele vai continuar, a missão vai continuar, vai se espalhar por todo o canto, até que um dia ele vai chegar aqui. Até que um dia ele chega aqui em Vila São José. E de Vila São José ele continua avançando. Aí ele chega no Jardim São Roberto, ele chega na comunidade, ele chega no Jardim das Fontes, ele vai para o interior, ele vai para Minas, e daqui ele continua avançando, porque a missão não pode parar. Então Lucas tem essa ideia na cabeça. Mostrar como que o Evangelho, ele se espalhou. Mas entre o capítulo 18 de Atos e a chegada do Evangelho até os confins do mundo, no capítulo 28, com Paulo em Roma, tem 10 capítulos aí. Antes disso, o Evangelho ele vai chegar em Corinto, que é o nosso texto de hoje,
Paulo chegando em Corinto, irmãos, aqui no capítulo 18. E aí eu quero trazer algumas informações acerca da cidade e algumas informações culturais ali para nos ambientalizar, para entender um pouco sobre Corinto, né? A cidade moderna de Corinto, irmãos, ela ainda existe, tá? Eu nunca fui, Malemar, saí de Vila São José, mas eu fui lá na internet dar uma olhadinha, é muito interessante. Você percebe que essa cidade, ela existe ainda. E do centro da cidade, lá da cidade nova, você consegue ver as ruínas da cidade antiga. Dessa cidade onde Paulo esteve pregando o evangelho. E essa cidade de Corinto, irmãos, ela era muito, mas muito importante, muito expressiva, porque havia ali, ela estava geograficamente localizada em um lugar muito importante. Havia ali um istmo, ou seja, um pedacinho de terra que ligava o Oriente do Ocidente, o que tornava então a cidade de Corinto uma cidade extremamente importante para o comércio. De maneira que quando você ia até Corinto, você conseguia fazer muitos negócios. Então pensa, eu sempre gosto de falar isso na Jornada das Fontes, pensa numa grande 25 de março. Sim, uma grande 25 de março, que recebe todo tipo de gente, várias etnias diferentes, várias línguas diferentes, vários tipos de mercadoria e produtos diferentes, tudo isso passava ali por Corinto. Só que as pessoas, elas não carregavam consigo somente as coisas que elas iam comercializar. Todo mundo que chegava ali trazia uma certa bagagem cultural, uma certa bagagem religiosa. E o homem, irmãos, do mundo antigo, né, por causa do paganismo, ele era um homem extremamente imoral. Imoral. Então pensa que essa cidade de Corinto recebia gente dos 4 cantos do mundo ali, e todos com a sua carga cultural, a sua carga religiosa, a sua imoralidade, tudo era recebido nesse lugar. De maneira que Corinto, a cidade de Corinto se torna uma cidade terrível, irmãos. Então, são muitas doenças. Tem a prostituição, que é algo grande que acontece ali, a ponto de você ter uma grande deusa com prostitutas que elas eram culturais. Você tinha coisas de religiões estranhas, coisas do tipo como você pegar um animal, fazer um corte nele ainda vivo e comer um animal vivo para você obter a vitalidade daquele animal. Tudo isso acontecia dentro dessa cidade de Corinto. E aí, irmãos, é claro que nós já dissemos isso hoje, a missão é do Senhor Jesus. Então ela vai continuar. Mas imagine por um instante que a missão dependesse de você. Você plantaria uma igreja na cidade de Corinto? Você teria essa coragem de chegar em Corinto? É que eu imagino, o evangelho não ia ser nem um pouco bem aceito ali, totalmente contracultural com o que aqueles homens criam ali naquela cidade. Você pregaria o evangelho ali e plantaria uma igreja ali? Mas Paulo vai até lá, irmãos. Paulo vai até esse lugar terrível, esse lugar que as coisas eram realmente muito sujas ali. Se você quisesse ofender alguém naquela época, você dizia que a pessoa era de Corinto, você dizia que ela era coríntia, então você não podia dizer vai Coríntia lá. Era uma ofensa isso, hoje não é mais, tá? Você pode dizer tranquilo aí, lá, quando a gente sair daqui a gente pode falar lá fora. Mas se você quisesse ofender alguém com uma ofensa muito grave, você dizia isso, olha, ela é uma corinta. Ou se você dissesse assim, olha, hoje eu vou corintiar, é difícil de conjugar isso aqui. Se você dissesse isso, você estava dizendo, olha, hoje eu vou me afundar na lama. Hoje eu vou fazer tudo o que não presta. Era essa a cidade de Corinto, irmãos. E aí, o apóstolo Paulo, ele chega ali. E como a continuação do nosso texto, que nós escolhemos esse ano, o Paulo chega ali com pés bonitos. Ele chega ali anunciando o evangelho do reino de Deus, o evangelho de paz, como um arauto do Senhor. E a gente começa a perceber ali naquela cidade a graça de Deus brilhando, a luz de Deus brilhando naquelas trevas. E aí, irmãos, quando a gente olha isso, algumas coisas pelo menos vieram à minha mente. Como é que eu posso imaginar, por exemplo, que Deus não pode salvar pessoas que eu olho e falo, nossa, não tem jeito para essa pessoa, se a graça do Senhor salvou gente em Corinto? E aí eu olho e penso, poxa, mas
A graça de Deus pode salvar até aquela pessoa que eu falo, meu, ele é terrível, ele é um assassino, ele é um sanguinário, ela pode. Poxa, mas meu marido, a minha esposa, a minha família, você não sabe como eles são perversos, são ruins. Deus pode salvar, porque a graça de Deus, ela é maravilhosa e ela é gigantesca, irmãos. E Paulo vai chegar até essa cidade, como eu disse, com pés bonitos, pregando o evangelho. E aqui eu termino a minha introdução. E aí, o que eu pretendo fazer agora? Como o pastor Neil bem disse hoje, o livro de Atos, ele não é normativo, tá? Então, ele não tem ordens. Ele não tem o peso de norma. Por exemplo, quando você lê 1º e 2º Timóteo, que Paulo dizendo, faça assim. Quando você vê Corinto, é para fazer desse jeito. Ele não tem esse peso. Então, o que eu quero fazer hoje, irmãos, é trazer alguns conselhos do texto para poder aplicar a esse nosso tema de que a missão, ela não pode parar. Então, eu quero trazer alguns conselhos essa noite. Pensando no seguinte, irmãos, se cada um de nós aqui somos um missionário. Cada um de nós. Todos nós que fomos salvos em Cristo, recebemos uma missão, portanto, somos um missionário. E Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Paulo vai dizer que, olha, como é que as pessoas vão ouvir se nós que fomos chamados e enviados, se nós não pregarmos? E aí ele vai dizer, mas se você pregar, quão bonitos são os seus pés. Quão bonitos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de paz. Então, quando Paulo escreve isso, ele não está pensando só naqueles que são chamados no sentido ministerial, mas ele está falando da obrigação de todo cristão, de pregar o evangelho, de ser um missionário, de compartilhar a palavra do Senhor com quem está próximo, com quem está distante. A gente tem até uma musiquinha, no departamento infantil, posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo. É essa a ideia aqui, de que todos nós somos um missionário. E aí o texto traz para nós alguns conselhos de como nós podemos viver essa missão. Então, o primeiro deles, irmãos, tenha como ideal na sua vida uma dedicação completa ao trabalho missionário. Verso 5, leia de novo comigo. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Veja, irmãos, nem todos seremos pregadores em tempo integral, missionários em tempo integral. Deus chamou alguns para isso, mas a maioria de nós vai viver essa vida de missionário dentro do nosso cotidiano. Nem todos nós vai largar tudo para servir ao Senhor, fazendo missão, mas dentro do tempo que Deus nos deu, dentro dos dons que Deus nos deu, dentro das possibilidades que o Senhor Deus proveu para nós, nós devemos ter ideais muito grandes acerca da pregação do Evangelho. Por quê? Aquele texto que foi lido pelo pastor Neil na sexta-feira, porque a seara, ela continua sendo grande. E se a seara é grande e os ceifeiros são poucos, então nós precisamos ter grandes ideais acerca da pregação do Evangelho. Porque quando esse texto, o texto de Mateus, ele é falando sobre a seara, ele é dito para quem? Para os discípulos. E aí eu fico pensando, o texto diz, olha, é para rogar, para que Deus mande mais trabalhadores, porque a seara ela é realmente muito grande, são poucos os trabalhadores. E eu imagino que se eu fosse um dos discípulos ouvindo isso, na hora eu ia me ajoelhar e ia começar já a orar. Naquele momento, Senhor, manda alguém para trabalhar, Senhor, envia missionários, Senhor, traga trabalhadores. E eu tenho certeza que a resposta do Senhor, a minha oração seria, é só você ir, vá. É para você ir, é para nós fazermos isso. Então essa necessidade, ela continua. Nesse mundo podre em que nós vivemos, irmãos, nós precisamos de pessoas sérias, fiéis, comprometidas com o Evangelho, pregando fielmente esse Evangelho, mostrando para esses homens e mulheres que eles podem sair das trevas que elas vivem e serem assim transportados para a preciosa luz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, o nosso ideal, aquilo que a gente deve almejar, é dedicar-nos sempre, o máximo possível, à pregação do Evangelho. Verso 5 de novo: e quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Olha que interessante o texto, irmãos. Quando a gente olha o verso 3 e 4, ele mostra que Paulo estava precisando se preocupar com outras coisas também. Olha lá. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e grego. Veja, teve uma época da vida de Paulo aqui, é que ele não pôde ser missionário em tempo integral. Ele não pôde viver da obra em tempo integral, e ele precisou então ir fazer aquilo que a gente faz todo dia, ele precisou ir trabalhar. Então ele foi lá construir tendas. E o texto vai dizer que todos os sábados ele ia até a sinagoga e ali ele falava acerca de Cristo, ele discorria acerca das Escrituras. Já tem um princípio para nós aqui, irmãos, aqui, olha, não importa o tempo que você dispõe, não importa o quanto a sua semana é corrida, mas é importante que você tenha um momento nela e que de forma pensada, sabe, de forma voluntária, de forma trabalhada na tua mente, você separa esse momento para a pregação do Evangelho. É importante fazer isso. Mas Paulo, o texto continua no capítulo 5, e ele vai mostrar que quando Silas e Timóteo, eles descem da Macedônia, Paulo é impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Eu imagino esse diálogo aqui, a novelinha do pastor Viana aí, né? Está Paulo lá, construindo tenda, daqui a pouco ele pega, ele olha lá e ele vê que Silas e Timóteo está chegando, e ele se alegra porque ele tem um ideal muito grande. O ideal dele é pregar o Evangelho. Ele sabe que essa responsabilidade é posta sobre ele, e que nenhuma das outras atividades que ele tem podem ser maior do que essa obrigação que é colocada sobre ele. E ele vê Silas e Timóteo chegando e fala: opa, chegou a oportunidade para eu poder voltar para o campo missionário e trabalhar de forma integral. Chegou essa oportunidade. E assim que eles chegam, eu imagino essa conversa: olha, que bom, Paulo, que bom que vocês chegaram, Silas e Timóteo, que bom que vocês estão aqui, eu estou indo embora. Vocês estão chegando, que bom, vão você fazer um pouco das tendas, porque eu preciso me preocupar com aquilo que é mais importante, a pregação do Evangelho. Irmãos, esse deve ser o ideal mais elevado, porque a missão ela não pode parar. Se você é um crente, especialmente aqui aos jovens, você precisa entender que a seara continua sendo grande, gigantesca, e que os trabalhadores continuam sendo poucos. E que você deve rogar ao Senhor, clamando ao Senhor, que Ele envie mais trabalhadores ao mesmo tempo que você se dispõe a ir. Esse deve ser a nossa vontade. E talvez você pense: mas pastor, tem tanto pastor fazendo isso, e você mais jovem, que está pensando na tua carreira, está pensando nos teus estudos, que são coisas muito importantes e devem ser pensadas mesmo. Mas você pensa: tem bastante gente fazendo isso. Tem bastante gente mesmo? Porque quando a gente olha, e você pega o censo, você pega os estudos que tem por aí, vão dizer que tem muitos evangélicos no nosso país mesmo. Mas, irmãos, quando você começa a fazer um teste e a perguntar para as pessoas que dizem que estão cristãs perto de você, você vai perceber que há uma grande confusão acerca do que é ser crente em nosso país. E aí, quer fazer um teste? Pega alguém aí do teu círculo, algumas pessoas que você conhece do teu trabalho, que falam que são crentes, pergunta para ela: como é que você nasceu de novo? Talvez ela até estranhe essa pergunta. Como assim nasceu de novo? Que história é essa? Não, tá bom. Então me fala como é que você chegou na igreja onde você trabalha. E aí talvez você vai ouvir ela dizendo: eu estava com uma dor na perna, cheguei lá, a dor passou e eu fiquei lá. Não, a gente não está perguntando isso. A pergunta é: quando foi que você nasceu de novo? Quando foi que você percebeu que você é pecador e que você necessita de Cristo, e então você clamou a Ele por socorro e foi salvo? Quando é que isso aconteceu? E você vai ver muitas pessoas dizendo: não, eu nunca ouvi sobre isso.
Eu trabalhei com um rapaz, irmãos, interessante, ele é de uma dessas seitas aí, né? E assim, a gente tinha bastante conversa, a gente conversava no carro, todo dia trabalhávamos junto no carro. E tem os pontos incomuns da fé, claramente isso acontece. Mas eu lembro da gente conversar e eu falar para ele sobre salvação, sobre certeza de salvação, e ele estranhar muito aquilo. E dizer, mas aonde está escrito? Mas quem disse isso? Mas só sua igreja prega isso? Não. Está nas Escrituras, está na Bíblia. Irmãos, eu creio que grande parte da seara dos campos que estão sendo evangelizados são aqueles que se dizem crentes hoje. Grande parte são aqueles que saem no censo dizendo, olha, tantos por cento dos brasileiros são cristãos. E que quando você conversa, fala, não é não. Não tem nada a ver isso com o cristianismo. Então, continua grande a seara. Continua precisando de trabalhadores. E aí, de novo, para você que é jovem, coloque esse ideal na sua vida, de dedicar a sua vida à pregação do Evangelho. Pense nisso desde já. Se você está pensando em carreira, se você está pensando em casamento, inclua isso nas suas orações. Ao mesmo tempo que você pede a Deus por uma esposa que seja fiel, peça a Deus também que Ele te envie, que Ele te chame para pregar o Evangelho. Faça isso. Vale a pena, irmãos. Eu fiz isso quando eu tinha 18 anos. E foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Sabe, essa decisão de, eu quero pregar o Evangelho, né? E isso é interessante como aconteceu na minha vida. E aí eu peço licença para contar, já que é um testemunho particular, né? Mas acho interessante porque na comunidade a gente tinha uma coisa que acontecia lá. Eu tinha 18 anos, tinha 2 anos de batismo, né? O pastor Neil com 2 anos de ministério, porque o pastor Neil, no ano que ele foi consagrado, ele me batizou. Então, a gente caminha junto nisso. E aí a gente tinha uma dinâmica, eu nem sei se o pastor Neil lembra disso. O pastor ia uma vez por mês lá, e nós dávamos o tema. Então a gente mandava o tema, o pastor, prega sobre tal coisa. E era interessante, que aí eu lembro de ter vindo aqui em São José no culto à noite, visto o pastor pregando sobre a coroa de Cristo uma vez. Ele pregou aquele texto, e aí na semana seguinte ele ia pregar lá na comunidade, ele falou, e aí, qual vai ser o tema da semana que vem? Eu falei, prego mesmo. Não, o pessoal lá precisa ouvir isso também, prego mesmo, eu lembro disso. E eu lembro de ver o pastor Neil pregando, e eu... Desculpa, irmão. E eu orar a Deus, dizendo, Senhor, me faça um pregador. Eu me lembro disso. Me lembro da primeira viagem missionária, e eu vi o Miguel evangelizando, e a gente brinca, né, o Miguel evangelizando até manequim de roupa, até isso ele evangelizava, vendo a Val evangelizar, e eu do lado, sem saber o que dizer, na primeira viagem missionária, assim, com uma vergonha enorme, e do lado, de cabeça baixa, e clamando a Deus, Deus, me faça um pregador. Nós devemos ter esse ideal na nossa vida, de desejar sermos pregador do Evangelho. Precisamos ter esse ideal, e você jovem, tenha esse ideal. Coloque isso nas suas orações. E eu esqueci de dar start aqui, irmãos, no meu... Não, dá tempo aqui então. Segundo conselho, vamos lá, irmãos, verso 6. Vai comigo aí. E ele diz o seguinte, capítulo 18 ainda de Atos, verso 6 diz, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Nessa tarefa da pregação do Evangelho, a gente vai percebendo, né, isso, mas quando a gente começa a pregar o Evangelho, a gente vai percebendo uma certa frustração, que a gente chega com bastante euforia, euforia nem a palavra, mas com bastante entusiasmo de pregar o Evangelho, e a gente imagina que a gente vai ser capaz de transformar todo mundo que está ao nosso redor. A gente tem esse sonho, não, agora que eu me converti, eu vou chegar em casa, vou falar para o meu pai, ele vai se converter assim que eu falar, a minha mãe, vai vir meus irmãos, daqui a pouco vai estar todo mundo na igreja. Aí você começa um trabalho missionário, você vai lá para o Jardim das Fontes e fala, não,
Em 2 anos aqui é 50 pessoas. E você tem essas coisas na cabeça. Mas aí você vai percebendo, irmãos, e é o segundo conselho dessa noite, que a gente não pode ficar frustrados, porque o resultado da pregação, ele sempre compete ao Senhor. Olha só para a nossa realidade, nós estamos numa igreja de 59 anos, né? Felizes por isso, celebrando durante esses dias. Mas você já pensou quantas pessoas passaram por aqui? Só esse ano, né? Vou compartilhar com você parte dos dados que o pessoal da comunicação passou, que já está defasado agora, né? Mas olha, só esse ano, 42 pessoas pela primeira vez. 80 visitantes até, quando eu vi esses dados, acho que tem 2 meses atrás, esses dados aí. 80 visitantes entraram aqui. Eles ouviram a pregação, eles ouviram que Jesus Cristo é o Senhor, ouviram que Jesus Cristo morreu na cruz, que Ele ressuscitou, que Ele é poderoso para nos salvar, eles ouviram tudo isso. Eles ouviram acerca do poder grandioso de Deus na criação, enquanto nós estudávamos e estamos estudando Gênesis. Eles ouviram acerca dos milagres feitos por Jesus, por meio das pregações do pastor Viana nos domingos à noite. Viram também, né, como Deus, como o Senhor Jesus, Ele é supremo em todas as coisas, através do estudo em Colossenses. Eles ouviram tudo isso. Mas quantos deles estão aqui hoje? Quantos desses 80 que passaram por aqui continuam vindo aqui? E se a gente olha, com olhos humanos, a gente pensa, poxa, então, o que a gente está falhando? Onde a gente foi que errou? Por que eles não vieram, não estão aqui ainda? Por que eu entendi tão claramente as pregações que foram feitas desse púlpito? Por que queimou o meu coração e eu mudei de vida e eles não? Por que eles conseguiram ir embora e simplesmente não voltar mais? A gente não tem uma resposta para isso. A gente não tem. Mas isso não quer dizer que houve insucesso na pregação do Evangelho. Porque como o pastor Fabiano disse, como a gente tem dito nessa igreja, o sucesso da pregação, irmãos, não está na conversão, isso é obra de Deus. O sucesso da pregação está na nossa obediência, em ouvir aquilo que Deus quer e fazer. O sucesso da pregação está na nossa fidelidade, no que nós fazemos com a mensagem que foi entregue a nós. Aqueles que irão desprezar o Evangelho, eles vão se ver com Deus um dia. O nosso trabalho é continuar insistindo. Então a gente faz aqui um musical, porque a gente quer pregar o Evangelho. Se não vir ninguém, ano que vem a gente faz de novo e convida mais gente. É assim. E aí vem alguém aqui e despreza, a gente vai mandar um convite para ele de novo e falar, volta aqui, você só não ouviu bem. Vem cá. Porque o sucesso, ele está na nossa fidelidade, em a gente continuar. E aí são 59 anos pregando esse Evangelho, proclamando essa verdade. Terceiro conselho, são só 27. Brincadeira, irmãos. Está acabando já. Terceiro conselho, aproxime-se de pessoas que se mostram interessadas. Vai de encontro ao que o pastor Neil disse hoje pela manhã. Verso 7. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. Essa expressão, irmãos, justo aqui, ou temente, dependendo da tua versão aí, ela é uma expressão técnica do texto, tá? Ela é usada para aquelas pessoas que eram amigas do judaísmo. Então é assim, ela não era prosélita, porque ela não tinha passado pelo rito de circuncisão, mas ela era alguém que ela se interessava pelo Deus de Israel. Então ela via o povo judeu e falava, eu quero conhecer mais disso. Eu quero conhecer mais acerca desse Deus de Israel. Então eles se aproximavam com essa curiosidade acerca de quem era ali o Deus de Israel. Então eles eram gentios, não circuncidados, interessados em conhecer mais o Senhor. E eles eram chamados, então, de justos ou de temente. Algumas versões, dependendo da tua versão, se não me engano, NVI, NVT, ela vai trazer o nome, inclusive, desse homem chamado de justo aqui. E vai trazer o nome dele como Tício Justo. Né? Tício Justo, um nome romano, para deixar bem claro que não fazia parte do povo judeu.
E Paulo fica na casa desse homem, irmãos. E aqui vem a aplicação para a gente. Nós devemos se aproximar de pessoas que se mostram abertas ao Evangelho. Pessoas que são curiosas acerca da religião. Esses são os melhores para a gente se aproximar. Sabe aquela pessoa que ela não sabe nada, mas ela quer dar opinião sobre religião, sobre Deus? A gente precisa se aproximar dessas pessoas para que a gente possa esclarecer a elas acerca do Deus verdadeiro. E como é que a gente faz isso? O desafio é que nós precisamos ser intencional. Eu gosto muito dessa palavra, irmãos, quando você vai estudar a missiologia, você vê que ela é essencial. A ideia de ser intencional é a ideia de você criar momentos, situações para que você pregue o Evangelho. Então é o seguinte, eu vi minha vizinha esses dias e ela ouviu um sertanejo, um pagode, uma música gospel. Opa, tem algum tipo de interesse na cabeça dela por alguma coisa religiosa. Então eu pego esse gancho, vou lá e prego o Evangelho. É ser intencional. É você estar no trem e alguém está lendo comer, rezar e... Tem alguma outra coisa esse livro aí? Como é que é? Isso, que é péssimo, não leio. Comer, rezar e amar. Está escrito isso. Opa, rezar tem alguma coisa aqui com espiritualidade. Então deixa eu aproveitar esse gancho para falar para ela acerca de Jesus, para mostrar para ela o caminho verdadeiro. O negócio aqui é usar a curiosidade das pessoas, investir tempo nelas para que elas conheçam o verdadeiro Deus, aquilo que Cristo nos oferece. Precisamos nos aproximar de pessoas assim, irmãos. Investir nelas, não desistir, porque a missão não pode parar. Essas pessoas são um grande campo missionário. São corações sedentos, procurando nas religiões, procurando nas ideologias, aquilo que somente o Senhor pode fazer por elas. A redenção, a salvação. E a gente tem essa mensagem tão valiosa e a gente pode aproveitar para compartilhar com eles. Deixa eu dar um outro exemplo aqui também, que aconteceu comigo há um bom tempo atrás. Eu trabalhava numa empresa que ela tinha uma filial aqui na Sabará, e aí eu precisei ser transferido lá para Santana de Parnaíba. Então, poxa, eu estava do lado de casa, tão bom aqui, rapidinho, meia horinha eu estava em casa, e aí chega a notícia, você precisa ir para Santana de Parnaíba, mudou tudo, você vai 2h30 até lá. Beleza, preciso trabalhar, vamos lá, isso tem mais de 10 anos. Cheguei na empresa, irmãos, nesse novo lugar. E aí tinha um grupo bem grande lá, o pessoal do faturamento. Eu recém-chegado, não tinha amizade com o pessoal, ficava de costa aqui e tinha 3 pessoas atrás de mim. E eu fui percebendo as conversas, assim, no dia a dia dessas pessoas. Muito interessante, porque era assim, do lado esquerdo tinha um católico, no meio tinha uma pessoa que eu não conseguia identificar o que era, e do outro lado tinha uma pessoa que era uma espírita. E eu ficava vendo a conversa deles o dia inteiro, está galerando, deixa eu trabalhar um pouquinho aqui, falando muito, mas olha que eu atento naquela conversa ali, né? E eu percebia que a pessoa que estava no centro, o que ela fazia? Ora ela concordava com um, ora concordava com o outro. Às vezes as duas pessoas falavam coisa totalmente distinta e ela concordava com os dois. Eu falei, qual é dessa pessoa? Tentando entender, né? Um negócio que o pastor Neu ensinou para a gente há muito tempo, a gente a ler as pessoas, não é isso, pastor Neu? Ter essa capacidade de ler as pessoas, qual é dessa menina aí? Aí um dia, comecei a fazer amizade com o grupo e comecei a entrar naqueles debates ali, né, religiosos, a gente falando sobre várias coisas ali. E depois, assim, de um ano, eu acho, a gente tendo essas conversas constantes, ela olha para mim e ela fala, Ricardo, eu sou de uma igreja. Eu me espantei com aquilo, sabe? Você é de uma igreja? Qual igreja? Ela falou a igreja dela lá. Falei, que bacana, mas como é que você chegou lá? Qual é a tua história e tal? E ela contando a história dela, e tudo que ela disse, ela não falou nada acerca de como ela foi salva. Isso me preocupou bastante. Falei, a primeira coisa que a gente fala quando a gente quer compartilhar acerca da nossa comunidade aqui é como Deus nos colocou aqui, como Ele nos salvou e nos colocou aqui. E eu não via isso acontecer. E aí nessas conversas, né, que duraram muito tempo, depois a gente conversando lá, ela olhou assim para mim e falou, eu preciso te agradecer. Pelo quê? Ela falou, olha, enquanto a gente tinha as conversas aqui,
eu sempre me mostrei alguém muito temerosa. Eu tinha medo da morte, eu tinha medo do futuro, eu tinha medo daquilo que ia acontecer com meu marido, com meu filho. Mas agora eu entendi que se eu morrer, eu estou seguro nas mãos do Senhor. Que se eu morrer, hoje, eu estou salvo. Vale a pena, irmãos, a gente investir na curiosidade das pessoas. Às vezes a gente é um pouco impaciente. Pô, essa pessoa não sabe de nada. Essa pessoa quer falar de religião, quer falar de Deus, não conhece nada. E elas não conhecem mesmo, elas estão cegas. Mas vale a pena a gente pegar esse interesse dessas pessoas e nos dedicar a pregar o Evangelho a elas. Hoje, mais de 10 anos depois dessa história, eu acompanho lá o Instagram dessa moça, e está ela, o esposo dela e o filho dela trabalhando na igreja. Vale a pena, irmãos, a gente trabalhar com os curiosos. E aí o quarto conselho, a quarta aplicação dessa noite, lembre-se de que não existe alvos difíceis. Olha o verso 8 do texto. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, o creram e foram batizados. Então, Paulo está lá em Corinto, ele volta a pregar o evangelho ali de forma integral, o tempo todo, ele continua, claro, é uma marca no ministério do apóstolo Paulo, ele vai na sinagoga, ele prega na sinagoga, ele falou com gente ali que rejeitou ele, e agora ele chega na casa desse homem chamado Crispo. Crispo, irmãos, o texto vai dizer que ele é o principal da sinagoga aqui, ou seja, ele é um gerente. Ele chefiava todo o trabalho religioso que acontecia na sinagoga. Então, qual vai ser o texto que nós vamos ler da Torá, dos profetas? Quem vai ler o texto? Quem vai ensinar o texto no sábado? Então, ele organizava tudo isso. E Paulo já havia tido experiências não muito boas com os líderes religiosos. Se você lembra, em Damasco, logo após a sua conversão, no capítulo 9, ele precisa descer num cesto como um morto, para poder fugir de lá. No capítulo 13, Paulo e Barnabé, eles são expulsos. Eles são retirados, precisam ir embora. E aí quando você pensa nesse homem, Crispo, será que existe um alvo mais improvável, mais difícil de pregar o evangelho do que esse homem? Parece difícil isso, irmãos. A gente está falando aqui de um líder religioso, reconhecido, gente que não se dobra de qualquer maneira, gente que tem uma reputação a zelar. Mas para a palavra de Deus, irmãos, não existe alvo difícil. Nós olhamos para certas pessoas e falamos, poxa, como é difícil que uma pessoa dessa se converta. A gente olha e fala, não, mas ele é o líder religioso do meu bairro, da minha cidade, todo mundo segue ele, é difícil, é impossível falar do evangelho para ele. Essa pessoa não vai se converter nunca. A gente olha para as pessoas da nossa família, não, esse daí sem chance, ele faz tudo que não presta. Quando eu falo de Deus, ele manda eu sair de perto. Irmãos, não existem alvos difíceis para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é essa espada. Não é uma espada que se quebra, mas é uma espada que quebra aquele em qual ele toca. Eu penso na palavra de Deus sobre aquela marreta, sabe aquela marreta de pedreiro de 20 quilos? Onde você dá naquilo, ele quebra tudo. Não tem alvo que é intransponível para a palavra de Deus. Ela atinge qualquer coração, ela não tem obstáculos, não existe alvos difíceis para a palavra de Deus. Mesmo aquele que nós olhamos e falamos, poxa, para esse não dá. O que nos falta, irmão, às vezes, é fé na palavra de Deus. A gente não tem fé de que ela pode fazer no outro aquilo que ela fez em nós. E às vezes, na nossa arrogância, a gente olha e fala, tá, mas em mim foi mais fácil. Eu nasci na igreja. Não, a minha conversão foi tão tranquila assim. Eu sempre fui uma pessoa com bons valores morais. Nunca roubei, sempre cuidei da minha família. Me converter assim foi fácil. E a gente não tem fé na palavra de Deus. Que esse mesmo poder que atuou em gente como nós, gente podre, gente de olhos fechados por causa do pecado, gente que amava o pecado, a gente não tem fé que aquilo que aconteceu em nós pode acontecer no outro. Não existe, irmãos, alvos difíceis para a palavra do Senhor.
O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é o poder, ele é a dinamite, ele é a força, ele é aquele que estraçalha os corações de pedra e torna-os em coração de carne. Não há alvos difíceis, então há um desafio para nós aí. Nós precisamos plantar igrejas nos lugares difíceis, porque são comunidades carentes, precisamos. Mas precisamos também pregar o Evangelho entre aqueles que são os grandes das nossas nações. Precisamos pregar o Evangelho entre aqueles que são os políticos, entre aqueles que governam a nossa nação, entre aqueles que são as cabeças pensantes da nossa nação, naqueles que têm o controle da cultura da nossa nação. Eles precisam ouvir acerca do Evangelho, para que o Evangelho continue avançando e assim, culturalmente, também transforme a realidade, não só nossa, mas das pessoas que nos cercam também. E indo para o final, quinto conselho: busque encorajamento na proteção e na soberania de Deus. Versos 9 e 10. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, eu sei que um dos motivos de muito de nós não cumprirmos a nossa missão é porque nós temos medo, porque nós somos temerosos. Não é à toa que a Bíblia vai repetir vezes após vezes: não temas, não temas, porque nós somos um povo que tem medo mesmo. Mas Deus nos deu um novo espírito, um espírito de coragem. E no verso 9, olha o que ele vai dizer: não temas. Ele diz: e disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fale e não te cales. Como não temer é a pergunta. Porque lembra, Paulo está em Corinto, irmãos. Como não temer numa cidade perversa dessa? Como não temer numa cidade idólatra dessa, imoral dessa? Como não temer diante dos homens cruéis do nosso tempo? Como não temer diante de 7.000 cristãos mortos na Nigéria? Isso que são os dados que a gente tem, são os dados oficiais. Como não temer diante disso? Como não temer diante de leis injustas e de uma cultura que é totalmente aversa ao cristianismo? Como não temer diante da probabilidade, como foi dito hoje de manhã, de sermos presos porque falamos do Evangelho? E Lucas responde o motivo pelo qual nós não tememos, verso 10. Porque eu sou contigo, e ninguém te lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Porque o Senhor está conosco, nós não precisamos temer. Não existe maior encorajamento para mim e para você que nos faça abrir a boca em proclamação do Evangelho, senão a certeza de que Ele está conosco. Como nós já lemos, durante essa conferência, lemos hoje de novo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nos faz continuar pregando o Evangelho por 59 anos, nesse ambiente totalmente hostil, em um mundo que odeia o Evangelho. Como é que a gente consegue continuar? Porque nós cremos que Deus está conosco, e então o medo vai embora. Se Deus está conosco, se Deus está comigo, eu não temo. Essa é a fonte do nosso encorajamento. Mas mais do que isso, irmãos, porque a pregação não é em vão. Porque o verso 10 vai dizer: porque eu sou contigo, e ninguém te lançará a mão de ti para te fazer mal. Pois quê? Por quê? Pois tenho muito povo nesta cidade. O que nos encoraja a continuar é saber que o Senhor Deus está reunindo uma grande multidão. Que Deus está juntando gente de tudo quanto é lugar. E que essas pessoas vêm por meio do Evangelho, da pregação do Evangelho. Que o Senhor Deus tem bastante gente nesse bairro. E que quando eles ouvirem a voz do Senhor, eles virão. João 10,16 vai dizer: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor.
E agora isso é repetido aqui. Eu tenho muita gente nessa cidade. Essa é a fonte do nosso encorajamento, isso que faz a gente continuar por 59 anos, por 60, enquanto Deus permitir. É saber que tem mais gente. É saber que a seara é grande. É saber que o Senhor está juntando um povo para o seu aprisco. Saber que embora nós estejamos pregando para um monte de gente morta, gente cega, gente perdida em seus delitos, em seus pecados, gente incapaz de conhecer e entender o Evangelho, embora a gente esteja pregando para esse tipo de gente, o que nos encoraja é saber que é Deus quem tem falado a esses corações, tirado a escama dos olhos dos homens e feito com que eles se unam a Jesus Cristo, se unam ao Senhor. É isso que é a nossa fonte de encorajamento. Saber que todas as vezes que nós ouvimos a voz, erguemos nossa voz para pregar o Evangelho, todas as vezes que nós estamos fazendo isso, a gente está falando com a intenção de que Deus toque no coração e traga homens ao seu rebanho. Isso alegra o nosso coração, irmãos. A pregação não é em vão. Ainda que a gente olhe, às vezes, e não enxergue os frutos, ela não é em vão. Porque Deus está reunindo um povo para si. Deus está trazendo um povo para o teu aprisco. E como eu sei disso? Porque isso aconteceu comigo um dia. Porque um dia o Senhor gritou o meu nome, e quando eu ouvi a voz do bom pastor, quando eu ouvi a voz do supremo pastor, eu não consegui fazer outra coisa, senão me entregar a Ele. Como a gente sabe disso? Porque Ele fez isso com você um dia. Porque Ele falou ao teu coração. Você ouviu Ele te chamar pelo nome. E naquele dia a voz dele foi, e você sabia que era a voz dele, você não teve dúvida nenhuma que era Ele te chamando. E você se entrega, e você vai até Ele. E você se torna parte desse rebanho. E daí vem a ordem a Paulo no verso 9. Não temas, mas fale, e não te cales. Por que continuar? Porque o Senhor está conosco. Por que continuar? Porque a missão continua, porque o Senhor tem muita gente. E convém-nos falar do Evangelho para que essas pessoas elas cheguem até o Senhor Deus. Último conselho dessa noite. Faça o trabalho de um professor, e aqui eu vou ser bem rápido, porque o tempo já foi, né? Eita. Faça um trabalho de um professor, irmãos. Olha rapidamente o verso 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O nosso trabalho enquanto evangelistas e missionários do Senhor é proclamar como arautos acerca desse evangelho para que as pessoas venham. Mas uma vez que elas venham, compete a nós discipular essas pessoas. Paulo fica 1 ano e meio em Corinto. E quando você lê a primeira, a segunda carta de Corinto, aquela que nós temos preservadas aqui, você percebe o tanto de coisa que ele precisou fazer no meio daquela igreja ali, né? Você consegue perceber isso. Tirar toda aquela carga cultural ruim que eles tinham, a ideia, a moralidade ruim deles. Ele precisa trabalhar nisso. E Paulo vai gastar 1 ano e 6 meses trabalhando por aqueles homens. A nossa missão envolve discipulado. Irmão, servir ao Senhor e ser fiel à missão sempre vai exigir da gente alguma coisa. Andar lado a lado com uma pessoa vai exigir da gente envolvimento, vai exigir da gente tempo e esforço, mas quão formoso são os pés dos que anunciam as boas novas. E meu sincero desejo, irmãos, é que Deus olhe para cada um de nós e veja em nós pés formosos, que as pessoas que nos vêm chegando de longe possam olhar para nós com aquela expectativa daqueles que viam os arautos chegando. Lá vem ele com boas notícias. E quando as pessoas olharem para nós, elas esperem isso de nós. Olha lá quem está vindo. Ele está vindo com boas notícias da parte de Deus. Boas notícias de paz. Que a gente continue proclamando o Evangelho. E não importa se você está no começo da sua carreira ou está no fim. Não importa se você começou agora, como os irmãos que se batizaram, que são bem jovens hoje. Que ainda estão com os pés firmes, que conseguem subir e descer montanhas correndo e anunciando o Evangelho, ou se você já está cansado, e se seu pé já está doendo, e já está cheio de calo, não
importa que fase você esteja da sua vida. Vá devagarzinho mesmo, mas vá, porque a missão ela não pode parar. Sabe quando a missão acaba? Quando Cristo voltar, ou quando Cristo te chamar. A sua missão só vai acabar aí. Quando Cristo te chamar, ou quando você vê os céus se abrirem e você vê a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aí sim, você pode de uma vez por todas dizer, agora sim, acabou. Acabou, é o fim da minha missão. Chegou a hora de me unir ao Senhor eternamente. Chegou a hora de desfrutar dos prazeres eternos da pessoa eterna do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós, como mensageiros do Senhor, possamos continuar com a certeza de que a missão não acabou e com a esperança de que ela não acabe na nossa pessoa, que a gente não fale. Deus te abençoe, vamos orar, depois os irmãos já podem vir. Deus Santo, Pai querido, nós te louvamos por essa noite, ó Pai, onde nós podemos celebrar 59 anos, ó Deus, da tua fidelidade na Igreja Batista de Vila São José, ó Pai. Deus Santo, clamamos por essa noite, pelas pessoas que não te conhecem, que o Senhor traga salvação a essas pessoas, que o Senhor, ó Deus, grite em seus corações, e assim a sua mente sejam aberta, os seus olhos possam enxergar a Ti, possam enxergar o Teu Filho Jesus morto, mas ressuscitado, ó Deus, e assim depositarem sua fé em Ti, ó Pai. Que possamos ser corajosos, que não possamos ter medo, mas que possamos firmemente anunciar o Evangelho, ó Pai. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém.